Aleluia. Senhor, nesta noite vai entrar na presença dele com celebração, né? Celebrar com júbilo o Senhor todas as terras. Glória a Deus. Aleluia. Então se alegre nessa noite. Exalte o nome dele. Vamos estar celebrando o Senhor nessa noite, amém? Glória a Deus. Glória. O nome do Senhor que é bom. Aleluia. Só ele que é merecedor, digno de toda honra, de toda adoração. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Vamos dizer para ele vir nesse lugar mais e mais, amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vem, Senhor. Vem encher esse lugar. Vem, Senhor, encher esse lugar. Vem, Senhor, encher esse lugar. Com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Aleluia. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar o Senhor. Eu conto os segundos só para te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Nós queremos mais, Senhor. Nós queremos mais de ti, porque diante do Senhor dá vontade, Pai. Aleluia, que a tristeza sabe a alegria. Diante de ti, Pai. Aleluia. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar o Senhor, meu bom Pai. Eu conto os segundos só para te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Aleluia, na tua presença dá vontade. Eu creio, Senhor, em Jesus, essa noite nós vamos falar com a igreja, vontade de te adorar. Glória a Deus, aleluia. Gerando, Pai, o Senhor para, aleluia, Deus, aleluia, gerar. Glória a Deus. Toda honra, toda glória
Seja dado o nome do Senhor. Glória a Deus nessa noite de bênção, amém? Glória a Deus. Aleluia. Preparar essa noite, glória a Deus está por mim. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O melhor de Deus está por mim. Vamos profetizar na sua vida. Aleluia. Cante alegre nessa noite. Aleluia. Aleluia. Obrigado, meu filho de Sião. Regozai no Senhor, porque Ele dará justamente a chuva. A chuva de bênção sobre mim, sobre você, sobre essa casa, nossa família, a igreja do Senhor. Aleluia, se cheirando de trigo. Na vida da tua vida, se você crê, aleluia, assim cheio de óleo e vinho, eu creio, Senhor. Restituirei os anos e foram consumidos, Senhor, e lhe mostrarei a salvação. Ele vai mostrar. Ele sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. Eu quero. Ele ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Diga, o melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Obrigado, filho do Senhor. Regozai-vos no Senhor, porque Ele nos dará e justamente lhe dará a chuva. Chuva de bênção. Chuva de bênção sobre nós, sobre nossa casa. Aleluia, se cheirando de trigo. E os lagares entornarão de óleo e vinho. Vai transportar do Senhor. Os lagares significa a igreja do Senhor e a família. Restituirei os anos que foram consumidos, e mostrarei a minha salvação. E saberei que o melhor de Deus ainda está por vir. Eu quero ouvir você. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Vamos profetizar essa noite como igreja. Aleluia, não tem diferença. Aleluia, que faz com comunhão, unidade, com certeza de que, aleluia, unidade, Ele quer comunhão, unidade de Deus, Ele quer ver a sua igreja, o seu melhor, o melhor de Deus ainda está por vir, o melhor de Deus, o melhor de Deus ainda está por vir, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. O melhor de Deus na minha vida, na tua vida, na vida da família, na vida daquele que vai crer. Recebe. Glória a Deus. Aleluia. Recebe. O melhor de Deus.
orado por mim. Diga graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Diga para ele. O teu alvo é Cristo. Jesus ele gosta por mim. Quando nós declaramos, ele ama seu alvo. Ainda que para ele, o alvo é os alvos. Ele vai nascer. Aleluia. Nós somos o alvo de Cristo. Ele é nosso alvo. Aleluia. Diga. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já quebrei as pontes compassadas e os meus olhos vejo o futuro, novos filhos, novos passos. E desta estrada eu não me desvio nunca mais. Eu estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E desta estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar e vou descer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar e vou descer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Senhor, ninguém pode apagar a marca da promessa que chegou. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou descer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Eu profetizo, Pai, a multidão, jovens e mulheres, jovens e adolescente, vai transformar o alvo deles para o alvo principal, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu profetizo, Deus, aleluia. Geração te adorando, Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Declara que Ele é o Galileu, aleluia. Glória a Deus. Toda honra, toda glória, toda nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Fica adorado, Deus. Seja agradecido, Pai. Aleluia. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou de grande amor. Aleluia. Naquela via dolorosa
consigo. Eu me rendo no seu amor. Eu me rendo no seu amor. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Emmanuel, estrela da manhã, correio de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande Deus Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Agora esse nome que é sobre todo nome. Eu me rendo, diga. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Diga. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Deus é Emmanuel, estrela da manhã, cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande Deus Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Aonde te julga? É o único que não te condena, é o único que não te exclui. Aleluia! Glória a Deus! Nosso Jesus, aleluia! Há uma luz de glória nesse lugar. Profetizar e a glória da chegada do Senhor sobre a nossa vida. Basta um se levantar, aleluia, cheio da glória de Deus. A profetizar e acontecer maravilhas. Há uma nuvem de glória aqui. Há uma nuvem de glória aqui. Toda a igreja se une em adoração. Sinto o peso da glória de Deus. Há uma nuvem de glória aqui. Há uma nuvem de glória aqui. Toda a igreja se une em adoração. Sinto o peso da glória de Deus. Ela vem dos altos do céu, pairando sobre nós. Se dá o tremor do chão ao som da sua voz. Raças e povos se alegrarão com o som da trombeta de Deus. Eu dançarei pelo vento com o movimento da glória de Deus. Há uma nuvem de glória aqui, há uma nuvem de glória aqui. Toda a igreja se une em adoração, sinto o peso da glória de Deus. Há uma nuvem de glória aqui, há
uma nuvem de glória aqui, quando a igreja se une em adoração, sinto o peso da glória de Deus. Ela veio dos altos céus, pairando sobre nós. Se caiu, tremor no chão, ao som da sua voz. Raças e povos se alegraram com o som da trombeta de Deus. E eu dançarei pelo vento com o movimento da glória de Deus. Há uma nuvem, hoje eu creio que tem uma nuvem de glória sobre a igreja, sobre a nossa família. Ei, sobre Macapá, você vai ouvir falar dessa glória. Eu creio, Senhor, você vai ouvir falar desse som. Ele é o mesmo. Basta nós crermos, basta nós confiarmos, basta nós obedecer esse Deus maravilhoso para receber. Diga, ei, há uma nuvem de glória aqui, há uma nuvem de glória aqui, quando a igreja se une em adoração, sinto o peso da glória de Deus. Há uma nuvem de glória aqui, há uma nuvem de glória aqui, quando a igreja se une em adoração, sinto o peso da glória de Deus. Sinto o peso da glória de Deus. Sinto o peso da glória de Deus. Aleluia! Recebe a glória de Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Vamos estar adorando esse Deus maravilhoso. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Se adorar, Senhor. Celebramos ao Senhor, Pai. Vamos estar te adorando, Senhor, as imagens. Mesmo pão, ouvido também, num peito maduro, com aquilo que vem, de um lado sorriso, do outro traição. Ele abençoa e bate o pão e lava os pés daqueles fiéis. E o mesmo trago recebe assim teu vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou a dor. Naquele partido estava com você, partido comigo pelo meu viver. No mínimo amor, sangue perdão, em seu memorial minha salvação. Naquele partido estava com você, partido comigo pelo meu viver. No mínimo amor, sangue perdão, em seu memorial a minha salvação. O hino cantou depois de ceiar, e era um novo divina preparada, a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partido estava com você, partido comigo pelo meu viver. No livro amor, sangue e perdão, em seu memorial minha salvação. Naquele partido estava com você, partido
de nós, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Diga graças a Deus. Aleluia. Eu declaro nessa noite, você está vivo por causa dele. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vivo estou, pois um dia Ele morreu por mim. Livre, livre estou, pois um dia condenado foi. Aleluia. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer por mim. Toda a liberdade me levou, minha dívida pagou, minha boa redenção. Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não estava ali. Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém fez amor assim. Vivo estou, pois o dia Ele morreu por mim. Obrigado, Jesus. Vivo estou, pois o dia condenado fui. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer por mim. Toda a liberdade me levou, minha dívida pagou, minha boa redenção. Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali. Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim. Eu sou feliz na minha trabalho. Tudo foi por dia. Derramou seu sangue, nossa vida. Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim. Declara Ele vive, Ele está vencendo. Ele vive. Olha o inferno, Ele vive. Ele vive. Ele agora, Ele quer achar para nós inferno. Glória a Deus. Derramou seu sangue, na mão dele, Ele é chave da morte do inferno. Ele nasceu, Ele vai viver, não a chave da morte, Ele é santo nacional. Ele está livre a chave da Ele, e adorar e ser esse.
Aleluia. Glória a Deus, é o nome dele. Diz que ele é maravilhoso. Você clica, ele é maravilhado. Você não sabe como se expressar diante dele. Aleluia. Aleluia. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Para sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quero mais de alabastro. Sobre Deus que sabe me maravilhar. Tu reinas totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és o fogo apaixonado, eu sou do meu amado e tu és meu. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa pensar. Ó Santo Deus, quero mais alabastro. Sobre Deus que sabe me maravilhar. Derrama sobre mim, Pai, o perfeito como das irmãs. Essa é a oportunidade. Aleluia. Eu quero, Pai, derramar o meu louvor. Eu quero derramar o meu louvor. Mas eu tenho que ter para Ele. Eu tenho que ter para derramar sobre o Senhor, Pai. Diga para Ele. Derramar o louvor sobre ti. Ó Santo Deus, me maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa pensar. Ó Santo Deus, quero mais que alabastro. Sobre Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa pensar. Ó Santo Deus, quero mais que alabastro. Sobre Deus que sabe me maravilhar. Glória a Deus, aleluia. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outra repetir, Senhor. Não há rocha alguma, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ele é poderoso, diga graças a Deus. Toda a honra, toda a glória seja dada em nome do Senhor, aleluia. Vamos estar, aleluia, adorando mais e mais esse Deus que, aleluia, pagou alto preço, amém? Desde a antiguidade, Deus, aleluia, o primeiro homem, aleluia, das maravilhas que ele criou, aleluia. Ele é digno, merecedor da honra e da glória, ele é digno, merecedor, aleluia. No princípio Deus criou o céu e a terra, fez o universo
coração. Deus te ama independente da situação. Deus seu filho pra te dar direito ao perdão. Deus te ama, nem o tempo pode apagar a marca que Jesus gravou. Deus te ama, pode o tempo passar. Ele faria tudo outra vez por te amar. Naquela cruz quando foi crucificado, foi por você e pelos seus pecados. Como pode te amar tanto assim? Mesmo sendo pecador, ele me pedir. Abriu os braços lá no Calvário e disse: Pai, está tudo consumado. É difícil compreender seu grande amor. Deus te fez o elo da aliança que quebrou. Sei que ele faria tudo outra vez. Ele faria tudo em vez. Eu te dar como é, eu faço ele. Ele é fiel. Obedeceu a Deus por Noé. Obedeceu o Abraão dele. O amor era mais forte que a decepção. Eu tiro o homem do jardim, mas não do seu coração. Eu te amo independente da situação. Eu seu filho pra te dar direito ao perdão. Eu te amo, nem o tempo pode apagar a marca que você acaba de estar. Eu te amo, pode o tempo passar. Ele faria tudo outra vez por te amar. Naquela cruz quando foi crucificado, foi por você e pelo seu pecado. Como pode te amar tanto assim? Mesmo sendo pecador, ele finalmente abriu os braços lá no Calvário e disse: Pai, está tudo consumado. É difícil compreender o seu grande amor. Deus fez o elo da aliança que quebrou. Sei que ele faria tudo outra vez. Como pode te amar tanto assim? Mesmo sendo pecador, ele viu algo em ti. Abriu os braços lá no Calvário e disse: Pai, está tudo consumado. É difícil compreender seu grande amor. Deus já fez o elo da aliança que quebrou. Sei que ele faria tudo outra vez. Sei que ele faria tudo outra vez. Deus ama você. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Ele é fiel, diga graças a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, está trazendo, aleluia, essa noite mais e mais, amém? A memória, aleluia, dos irmãos. Louvado seja o Senhor, que o Senhor é que Ele é mesmo, hein? O mesmo prometeu para os profetas, o mesmo falou para o seu filho Jesus, aleluia, que, aleluia, com certeza, aleluia, o certo nós plantamos, amém? Para colher, é sermos fiel, mas não deixar de termos misericórdia, amém? Jesus declarou diante dos fariseus, tem que ter, aleluia, as boas obras, diga graças a Deus, aleluia. Jesus observou aquela mulher pobre, aleluia, pela atitude dela. Louvado seja o nome do Senhor. Não foi para dizer hoje a pessoa, aleluia, doar tudo que ela tem, até a palavra dizendo, ama o teu próximo, a ti mesmo, amém? Então temos com certeza cuidar da nossa vida, nossa família, aleluia, mas também não podemos esquecer, amém? Aleluia, dos princípios, das ordenanças do Senhor, da casa do Senhor. Diga graças a Deus. Ele diz para trazer sua casa para que haja mantimento, amém? Então é o homem, é o sacerdote de Deus. Quando você vem até o sacerdote, até aleluia, o altar, as ofilas, até aleluia, o homem ou a mulher de Deus que está, aleluia, lhe recebendo, depois que você entrega, aleluia, com certeza,
a pessoa de Deus, o sacerdote de Deus, a igreja de Deus, amém? Aleluia, aquele que está na casa, louvado seja o nome do Senhor, ele conhece, ele sonda, ele não precisa de ajuda, diga graças a Deus, ele nos conhece, aleluia, ele sabe a nossa estrutura. Então, quando você sai ali diante do sacerdote, eu creio que as janelas dos céus já estão com certeza dispostas, está disponível a você, amém? O Senhor, ele diz em Malaquias, ele vai abrir a janela dos céus, amém? Vai derramar bênção, diga graças a Deus. É o momento dele, é o tempo dele. É como ele quer, não como nós queremos, amém? Vamos orar nesta noite, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amado Deus e Pai, coloca o Deus Todo-Poderoso, Senhor, diante do Senhor, todo o serviço ofertante, que eu creio, Pai, que cada um de nós vamos estar recebendo do Senhor, vamos estar colhendo, Pai, das tuas mãos, Pai, as bênçãos, Senhor, aleluia, com certeza, exatamente da maneira que nós, Pai, semeamos e plantamos. Tudo que planta, colhe. Eu creio que o Senhor, Pai, é Deus justo, aleluia. E eu coloco diante do Senhor, Pai, cada mantenedor, cooperador, cada dizimista ofertante. Coloco a minha vida, coloco a vida do sacerdote, do pastor, coloco, Pai, dos membros, congregados, visitantes, todos que têm, Pai, de longe e de perto, Senhor, semeado, para essa obra, Senhor. E eu creio, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor é o dono, Pai, da seara. A palavra diz que nós oramos ao dono da seara. Eu creio, Senhor, Pai, Deus que vê e já recompensou essa pessoa, Pai. Eu creio em nome de Jesus, abençoa, continua abençoando, Deus, continua olhando para as áreas que ela está necessitando, Pai. Tem áreas que só o Senhor faz, tem área, Pai, que só o Senhor faz, tem porta que só o Senhor abre, tem momento que só o Senhor pega, Pai. Deus Todo-Poderoso, creio, Pai, profetizo que o Senhor já abençoou e recompensou cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, multiplica, Pai, multiplica, onde vai colocar a mão, ele coloca a mão, aonde colocar a planta dos pés, aonde, Senhor, aleluia, meu Deus, essa pessoa projetar, Senhor, prospere, multiplique, Senhor, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Preparando as baixas, tudo de Santa Ceia. Aqui ele multiplicou, Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, aleluia. Cristo já nos preparou, com a chave nos contou, e agora nos convida a ceiar. Com celestial amar, de graça Deus te dá, de faminto tua alma saciar. Vem ceiar, o mestre chama, vem ceiar. Mesmo hoje tu pode saciar. Os pães multiplicou, água e vinho transportou. Equipamento, ele transformou e transportou. Os discípulos a voltar, sem os peixes a apanhar, mas Jesus o manda outra vez partir. Ao tornar pra então, ver um fogo principal, e Jesus que nos convida a ceiar. Vem ceiar, o mestre chama, vem ceiar. Mesmo hoje tu pode saciar. Os pães multiplicou, água e vinho transportou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Em sedento se achar, vem a Cristo sem nadar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também da vida bom, que nos traz consolação, diz que tudo preparado já está. Vem ceiar, o mestre chama, vem ceiar. E hoje tudo pode saciar. Os pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem
faminto a Jesus vencerá. Quero Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. E a fome se cortou e a sede já passou. Lá no céu irá cear em santa luz. Quem ceia o mestre chama de cear. E hoje tudo pode saciar. Todo pano multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencerá. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus. Está chamando de cobrir também, restaurando a ministração da palavra, falando aquilo que o Senhor gerou no seu coração. Eu creio, hein? O obreiro da casa do Senhor sempre anda, aleluia, preparado, né? Tem que estar preparado, amém? Glória a Deus, não só para pregar tempo fora de tempo, mas com certeza para subir, amém? Aí não sabemos a hora nem o dia, né? A volta de Jesus, a vida de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Saúdo a todos na santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus. Hoje, aleluia, é mais um culto na presença do Senhor. Como todos os cultos, aleluia, são especiais. Hoje, aleluia, vamos estar, aleluia, na nossa celebração, que lembra, aleluia, que lembra a vida. Sim, que lembra a vida, pois a Santa Ceia, aleluia, lembra a vida que Cristo deu para com a gente, aleluia, e nos permitiu ter essa nova vida também para com Ele, aleluia. Que em nome do Senhor Jesus, em toda a Santa Ceia, que a gente possa realmente refletir em nossos pecados. Eu mesmo tenho que refletir, sabe? Antes de tomar, Senhor, perdão pelos meus pecados. Perdão, Senhor, por tudo aquilo que te desagrada. A pessoa pode dizer, Tiago, mas eu não peguei, eu não tenho que pedir perdão. Quem disse? Todos nós, gente, todos nós pecamos. Não é só por ações, às vezes por pensamentos, por alguma atitude errônea, atitude inesperada, acabamos errando e com isso pecamos. Então, que o Senhor possa refletir, pedir perdão a Cristo Senhor Jesus, e dizer, Senhor, perdoe pelos meus pecados, pelas minhas transgressões. Perdão, Senhor, porque eu vou consumir um pouco mais de Ti, e o Senhor é limpo e puro. Então não é justo que eu vá ao Teu encontro impuro, cheio de pecado. Por isso, antes de consumir um pouco mais de Ti, perdoe os meus pecados. Perdoe-me, Senhor. Que todos nós possamos fazer isso. Aleluia. Vamos ficar de pé, aleluia, para orar pelo ministrador da palavra. Aleluia. Aleluia. E não só orar pelo ministério da palavra, mas orar um pouco mais pela vida financeira. Aleluia. Maravilhoso e eterno Pai, Todo-Poderoso. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de mais um encontro contigo, de estar ceando em tua presença. Obrigado, Senhor, meu Pai, pelas promessas, meu Deus. Porque, Senhor, nós vamos daqui a pouco estar, Senhor, meu Pai, cercando a tua mesa, Senhor. E tu, Senhor, como é justo, puro, digno, tu também nos prometeu, Senhor. Tu prometeu, Senhor, que não só estaríamos ceando contigo, mas tu também abriria as portas do céu
amar o teu povo, Senhor. Então abençoe o teu povo, Pai. Abençoe o teu povo, assim como o Senhor me abençoa. Continue abençoando a mim e ao teu povo também, Senhor. Abra essas janelas, essas comportas do céu e derrame a bênção sem medida, Senhor, para com o teu povo. Meu Pai, para que te ajudar mais na obra, porque quanto mais são abençoados, meu Pai, mais respinga na tua obra. Quanto mais são abençoados, Senhor, as bênçãos, meu Pai, é trazido à tua casa de oração, é trazido, Senhor, ao teu tempo sagrado, é trazido aqui nessa assembleia. Deus Pai, Todo-Poderoso. Então, meu Pai, continue abençoando, eu te peço, meu Pai. Abençoe o teu povo e desde já também, Senhor, na certeza dessa vitória que tu abençoa, porque tudo aquilo que a gente pede a ti, tu fará para que seja exaltado e elevado o nome do Pai Todo-Poderoso. Então, por isso que é com o teu nome, no nome do Senhor Jesus, que a gente pede bênção ao teu povo. E pede, Senhor, também desde já. E daqui a pouco, meu Pai, a ministração da palavra, Senhor, um pouco mais, meu Pai, de ti para nós. Porque, Senhor, sabemos, meu Pai, que o pregador traz algo de ti para o povo. Sabemos, meu Pai, que o pregador fala algo a mais sobre ti para o povo. É mais conhecimento ao povo. Eles não vão simplesmente estar ceiando por ceiar sem saber o que está acontecendo. Como se estivesse comendo um pãozinho qualquer. Não. Eles vão estar cientes. Vão estar cientes, meu Pai, de quão sagrado é essa cerimônia. Quanto tão sagrado é, meu Deus, fazer parte contigo. Assim, meu Pai, quando diz que lá no Atos 2, meu Pai, que um bom e agradável que os irmãos estejam em união, tu também diz que é bom fazer parte para contigo. É bom, Senhor, a gente se examinar a si mesmo. É bom a gente se examinar, meu Pai, e pedir perdão pelos nossos atos, por tudo aquilo que agrada e desagrada, Senhor, a Ti. Porque às vezes fazemos do nosso jeito, da nossa maneira, e acabamos desagradando a Ti, porque somos falhos, é natureza humana, errar, ser falho. Mas Tu é um Pai puro e justo, Tu és um Deus bondoso, misericordioso, que nos perdoa, que não nos deixa aflito, que nos convida para ceiar contigo ao teu lado. Tão gostoso, tão amável, tão extraordinário, Senhor. É estar na tua presença, ceiando contigo, Senhor. Ceiando contigo, Senhor. E assim fazendo realmente parte da tua família. Porque, Senhor Jesus, nesse momento realmente podemos dizer, meu Pai, que é o nosso irmão, que Deus Jeová, que o Deus Criador do céu e da terra é o nosso Pai. Deus maravilhoso. Então, Senhor, que o Senhor continue falando através da boca, meu Pai, da boca do pregador, Senhor. Fale cada vez mais, para que o teu povo venha aprender cada vez mais de Ti, e para que o povo venha realmente cada vez mais valorizar este momento que é tão precioso para o teu povo, que tu deixou para cada um de nós, meu Deus, se aproximar cada vez mais de Ti. Obrigado, Senhor, pela certeza da vitória, e continue usando, meu Pai, ao pregador como Tu sempre tem usado. Continua usando a ele como Tu sempre tem usado, Senhor, para levar a Tua palavra, para abrir os nossos corações para receber a Tua palavra de bom grado. É o que eu te peço e te agradeço na certeza da vitória. Em nome do Senhor Jesus, todos podem dizer amém. Salve para o Senhor Jesus, porque Ele merece. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, no melhor lugar, na presença de Deus, obedecendo, aleluia,
o mandamento do Senhor, que nós mandamos também que obedecer, ceiar. Quem ceia está obedecendo a Jesus. A obediência gera bênção. Quando você valoriza o que o Senhor manda tu fazer, tu está valorizando ali a Jesus. Aleluia. Porque a ordem foi dele. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Então, mulher que é a palavra de Deus. No livro, glória a Deus de Atos. Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 3, versículo 13. Atos, capítulo 3, versículo 13. Glória a Deus. Os irmãos que têm a Bíblia, a espada do Espírito. Aleluia. Confere aí, olha aqui, você está só, aleluia, conferindo a mensagem do Senhor. Glória a Deus. Fala assim, Atos, capítulo 3, versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregaste, e perante a face de Pilatos, negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vós deste um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer. A este que vende e conheceis, sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pode assentar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. A palavra do Senhor está falando de Jesus, nosso Salvador. Jesus nasceu, Jesus fez a obra do Pai, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. E aqui fala que Pedro está pregando a palavra de Jesus com muita unção, muita ousadia. Porque Jesus, ele nasceu com um propósito. Assim como Jesus tem um propósito, diante do Pai, eu e você temos um propósito também. E nós temos que fazer aquilo que o Senhor escreveu para nós fazer. Fala que Jesus, ele veio nessa terra pela vontade do Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor de Deus é tão grande, que o ser humano estava tudo perdido. Não tinha um justo na terra. O ser humano estava tudo oprimido pela força diabólica. Porque o primeiro homem pecou, e fala que o inimigo aí começou a agir na vida do homem, maltratando o homem por vício, para a bebida, para o cigarro, para a prostituição, para a idolatria, e fala que o homem ficou longe de Deus, o inimigo batendo, surrando. O homem estava no caminho largo, mas como Deus é soberano, poderoso, criou o homem, tirou o homem do jardim do Éden, mas não se esqueceu do homem. O homem está dentro do coração do Pai, porque Deus amou. E fala que por amor enviou seu Filho Jesus. Jesus veio nessa terra. Os profetas anunciaram, e quando Jesus veio, muita gente estava ligada. Porque a palavra do Senhor diz: crê no Senhor teu Deus, estarás seguro. Crê nos profetas, tu vai prosperar. Então o povo estava na miséria, miséria espiritual. O povo estava sendo escravizado. O inimigo estava fazendo os homens cavalos, das famílias cavalos. Mas os profetas anunciaram. Então tinha esperança ainda no coração de alguns homens. E tinha esperança que Jesus viria o Messias. E Jesus veio. No tempo que Israel estava cativo. No tempo que o romano estava
batendo no povo de Deus. O romano estava massacrando. Os romanos estavam, sabe, castigando. O povo de Israel. Israel estava prisioneiro do romano. Aí Jesus veio. O anjo chegou para dar notícia para Maria, uma virgem. Maria creu, disse que faça a vontade de Deus na minha vida. Maria foi usada na terra. Uma mulher foi usada na terra, Maria, uma virgem. Disse que faça a sua vontade de Deus na minha vida. Ela diz assim: eu sou uma mulher agraciada, eu sou uma mulher feliz, porque o Senhor achou em mim a capacidade de criar o filho dele na terra. E naquele momento, Maria foi usada. Hoje, Jesus quer te usar. E fala que Maria, ela pergunta: como é que vai ser isso? Eu não casei. E o anjo falou: Gabriel, não te preocupa, Maria. O Espírito de Deus vai te envolver. Vai estar na sombra do Onipotente. E essa criança, o nome dele vai ser Jesus. E ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Maria creu, tomou posse. E olhando na hora, o inimigo bombardeou a mente de José. Quando Maria começou a ter bem, Maria crescer. E pensava: Maria me traiu, que negócio é esse? Mas o anjo tem que aparecer até ele. O anjo fez ele dormir, o anjo apareceu. E José: não tema, recebe Maria como a tua esposa, porque o que está nela foi gerada pelo Espírito Santo de Deus. Ele é Jesus, o Salvador, o Messias. O anjo instruiu José. Irmão, quando José acordou, ele disse: Maria, me perdoa, eu pensava que tinha me traído. Eu falo na minha linguagem, não está escrito na Bíblia. Mas se o homem, na hora, quando o anjo apareceu, mostrou para ele o que eu vai fazer. Se ele está errado, ele diz: mulher, me perdoa. A Maria não era mulher, mas minha noiva, me perdoa. Eu sei que isso aí foi o Deus que agiu, é o Espírito Santo. Tu é fiel comigo. Irmão, Deus só usa quem é fiel com ele. Maria era uma mulher fiel. Por isso que Deus usou Maria para colocar Jesus no ventre dela. Quem gerou o Espírito de Deus que gerou não foi através de relação sexual do homem e da mulher, foi através do Espírito Santo. Porque Jesus vinha puro, santo, fiel, justo. Jesus veio, sabe, que com o Filho de Deus, porque precisava de um corpo. E o corpo dele tinha que ser osso, carne, sangue, coração, intestino. Tudo isso, veia, tudo isso Jesus precisava do olho, de uma boca, para falar sobre o reino de Deus. Ele veio para fazer isso. Fala que Deus, ele pelejou. Fala que Jesus, como uma criança, irmão. Uma criança, já tinha gente adorando Jesus. Jesus está aqui. Por isso que ele procura o verdadeiro adorador. Aquele que adora o Pai em espírito e verdade. Como uma criança, 3 homens, magos do Oriente, eles sabiam estudar, sabe que é o sistema solar. Por isso que eles seguiram aquela estrela, porque tinha uma profecia que Jesus ia nascer e uma estrela ia dar a direção onde ia nascer. Então a pessoa que estuda o sistema solar, estuda, ele conhece, então o sinal foi para eles. Ele tinha entendimento, tinha as profecias dos profetas. Eles seguiram a estrela. Quando chegaram lá, esses homens levaram um presente para Jesus. Hoje a pessoa quer bênção, me dá bênção, irmão. Esses homens eram tão abençoados que o próprio Deus abençoou esses homens. E levaram um presente para Jesus. 3 empresários, ricos demais. Um levou o ouro, para dar para Maria e José, para o ministério de Jesus, ouro, para Jesus se manter, sua família, seu pai da terra, sua mãe da terra, porque Deus sabe o futuro. O rei Herodes já estava tramando, vai querer matar. Deus deu o futuro e disse: leva lá, porque ele vai ficar no Egito algum tempo, vai precisar de alimento. Então Deus proveu para Maria e José, que tinha uma responsabilidade de cuidar de Jesus. O homem chegou lá, está aqui.
Ele adorou Jesus de joelho, está aqui, eu trouxe o presente para ministrar em Jesus o ouro. Aquele tempo o ouro era moeda forte. Tinha o ouro, a prata e o bronze, o melhor. Ele deu porque ele tinha muito. Tinha o coração generoso na obra. Deus usa assim homens de coração generoso, mas Deus abençoa esses homens. Porque tem empresário bem sucedido e eles são homens de Deus. E quando Deus precisa, ele tem um coração generoso. E vai lá e abençoa quando a igreja para Deus, porque sabe que quando mais ele investe na obra, mais Deus abençoa a sua empresa. Outro chegou lá e disse: eu trouxe aqui a minha, o perfume cheiroso. A minha para Jesus, para Maria, para José, minha. Deu melhor, perfume cheiroso. Melhor do que o Natura, do que a minha. É muito caro a minha. Aquela mulher pegou e quebrou, deu para Jesus. O homem disse: o Judas, era para vender isso, isso vale muito, para vender isso dar aos pobres. Ele diz: os pobres todo tempo vai ter na terra pobre. Mas essa mulher fez algo que ela está fazendo para o meu sepultamento. Então a minha perfume cheiroso melhor. E o incenso também. Sabe o que aconteceu? Que Jesus, ele foi protegido, foi guardado, e no momento certo, da pregou por 12 anos, depois de 12 anos Jesus ficou onde? Ficou só na presença do Pai, crescendo na graça e no conhecimento, estudando as palavras de Deus. Mas quando Jesus ficou rapaz, com 30 anos de idade, chegou até João Batista, e olhou, disse: eu vim aqui me batizar, mas tu é o filho de Deus. João Batista, o profeta, reconheceu na hora: tu é o filho de Deus, eu não sou digno de tirar a sandália dos teus pés, então vem a mim. E disse: faça isso para se cumprir a palavra, a escritura. Jesus, que obedecia a palavra do Pai dele, ele sabia que era para acontecer isso, ele tinha que ser batizado para dar exemplo para nós. Aquele que crê e for batizado será salvo. Toda pessoa que segue Jesus tem que se batizar nas águas e também tem que buscar o batismo do Espírito Santo, revestindo de poder para uma grande obra que Deus quer nos usar, cada um de nós. Naquele momento, Jesus foi batizado. Aí, teve o quê? Teve festa. O próprio Deus falou, irmão. Quando Deus fala que Deus fala, a voz de Deus como voz de trovão. O céu se abriu quando Jesus foi batizado, o céu se abriu, e o Pai falou: esse é meu filho amado, quem me agrada. Irmão, como é bom nós agradar ao Senhor. Elogio vem de quem? Vem do próprio Deus, para o filho dele, obediente, que está sendo batizado, para dar exemplo para todas as pessoas que vão ouvir a palavra, que vão seguir Jesus, fazer aliança, ser batizado nas águas, do fogo. Tem muita promessa para aquele que o Senhor chama e segue a Ele. E depois disso, fala que o Senhor, o Espírito de Deus, vai para o deserto. Eles estavam se preparando, temos que nos preparar, irmão. Tem que se preparar, orar, jejuar, consagrar, porque o dia são mal, está vendo coisa aí, sabe o quê? Coisa aí terrível. Se o cristão não orar, irmão, é escada cair, é escada se apavorar, é escada ficar desesperado, porque vem coisa terrível. Então Jesus, ele foi levado pelo Espírito Santo para um deserto, 40 dias e 40 noites, uma preparação. Deserto é escola, sabe o que? É escola para nós. E no deserto, não tem um amiguinho perto, não. Não tem irmãozinho para orar. No deserto, só Jesus. E o Pai em cima olhando para ele, Jesus, só no deserto. No deserto não tem água gelada, não. No deserto tem água da chuva, se chover. Se não chover no deserto, é só milagre para aparecer uma água na rocha. Deserto. Deserto, sol quente. Não é 38 graus, não. É 45 para 50 graus no deserto. Pessoa sua.
pessoa que água não tem, sede, vai tendo que ter sede de fome por Deus. E Jesus foi para lá, para o deserto, para ficar só com o Pai. Não tinha pessoa chamando, batendo na porta, conversando. Deserto era só Jesus e Deus. Não tinha irmão dele, Maria, vai chamar Jesus, vem cá, vem comer o feijão. Não tinha isso não. Deserto. Só ele e Deus. E o que? O calor, a sede, os animais ferozes, as cobras venenosas. Mas ele estava crendo no Senhor, ele estava protegendo. Ele orou 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Orou e jejuou, não comeu nada. Não comeu nada. Mas quando ele saiu lá daquele deserto, ele saiu preparado. Ele saiu de lá, sabe o quê? Cheio de poder, autoridade, sensível para a vontade do Pai. Os olhos, ouvido, tudo sensível. Ele saiu de lá com a vitória, porque o Satanás foi até ele. Sabe o que? No deserto, jejuando e orando, o Satanás foi. Jesus estava da vontade do Pai, no deserto. O Espírito de Deus levou ele lá no deserto, da vontade do Pai. E lá tinha o que? A tentação. Jesus estava o quê? Orando e jejuando, estava muito forte espiritual. O nível se apresentou. Jesus estava vendo o mundo espiritual. Ele levou Jesus. Ele falou com Jesus: tu está com fome? Manda que essa pedra se transforme em pão. Jesus falou: não só de comer ao homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Jesus venceu o diabo pela palavra, irmão. Por isso que você tem que ser fiel com Jesus. Você tem que ser, sabe, que é aquele que lê a palavra e pratica. Porque se você não praticar a palavra, você perde para o capeta, o inimigo faz de escravo todo o tempo. Mas Jesus venceu o diabo porque ele estava cheio da palavra. Jejuando e orando, sua vida atenta, sensível, visão, audição. Então o inimigo falou com ele, mas ele repreendeu. O inimigo levou para a cidade de Jerusalém. E se te joga daí, está escrito que os anjos do Senhor vão estar te agarrando para te não quebrar as tuas pernas, teu corpo nas pedras. Sabe o que ele falou? Não tentará o Senhor teu Deus. Jesus estava cheio de unção, mas não estava querendo obedecer a ordem de Satanás. Satanás quer que a pessoa obedeça a ordem dele. E quando a pessoa obedece, é escravo. E Satanás é filho do diabo. E Jesus, ele venceu pela palavra. Disse não te jogou. E o inimigo, ele conhece a palavra. Ele conhece de Gênesis Apocalipse, mas ele é rebelde. Ele não obedece. Por isso que ele foi expulso do céu. Queria saber que ser igual a Deus. Ninguém é igual a Deus. Deus é misericordioso, cheio de amor. E dá oportunidade para nós se firmar com ele. E depois, sabe o que aconteceu? Que ele ofereceu para Jesus riqueza. Dobra o teu joelhinho aí, Jesus. Me adora. Que eu te dou, sabe que é todo esse reino. A riqueza desse reino, irmão. Satanás dá riqueza para o homem, mas quer a alma. Mas quem é o dono da prata é Deus, irmão. É Deus o dono do céu e da terra. Tem pessoas que se vendem com migalhas. Isso perto de Jesus não é nada. Jesus sabia que o compromisso dele era algo, era vida, era pessoa. Jesus veio do céu tem riqueza. Você na terra tem ouro, mas a gente no céu é ouro de ouro. Na terra tem que ficar lá fundo. Pega aquele maquinário, pega e faz um buraco imenso para tirar um pouquinho de ouro. Imagina no céu que é ouro de ouro. Jesus sabia que era ouro. Satanás queria comprar o que? A unção de Jesus, comprar Jesus com ouro, que Jesus vem do céu cheio de ouro. E ele falou para o capeta: retira Satanás. Está escrito: adorarás somente o Senhor teu Deus e nele prestar culto. Hoje, irmão, você levando trabalha, quer dinheiro, e só vai atrás das coisas de material. A palavra do Senhor diz: louco eu pedirei tal, o que tu tem no meu reino? O homem está tão cheio de bênção na terra, o empresário fez celeiro em bênção, e
a morte queria uma dele, irmão. Mas a palavra do Senhor diz que buscar primeiro o reino do céu, outras coisas será acrescentada. Glória a Deus. Irmão, sabe o que aconteceu? Que Jesus venceu o diabo pela palavra. Saiu de lá, quando ele saiu, foi logo chamando, sabe o quê? A igreja para ele ministrar crescimento. Jesus foi chamando a igreja para ministrar, sabe o quê? Ensinamento. Porque Jesus, ele é mestre. Ele é o Salvador, mas ele é mestre. Ele salva e ensina. Crescimento para nós. Jesus foi chamando Pedro, vem, me segue, tu vai ser pescador de homens. Vem, Tomé, me segue, tu vai ser pescador de homens. E Jesus eu chamo a desse que estava no mundão mesmo. Desse que o Pedro usava, sabe o que? Era uma espada na cintura. Pedro era temperamento explosivo. Mexia com ele ia logo para a briga. Pedro tinha temperamento explosivo. E ele disse, esse aí que eu quero, ele é valente, e vai ser valente na minha presença. Jesus sabe escolher, irmão. Tomei o dia para Tomé, vem, Tomé, me segue. Tomé era incrédulo, irmão. Tomé era incrédulo. Mas Jesus ia andar com Tomé e Tomé ia ver o milagre. O cego chegando, o paralítico andando, o mudo falando, o demônio saindo, as pessoas recebendo, sabe, cura divina. E Tomé ia ficar com o olho desse tamanho assim, arregalado. Esse aí dele é o Filho de Deus, me escolheu, é um privilégio servir esse homem. Eita glória! Jesus é muito poderoso. E foi chamando só assim, incrédulo, vem, porque eu sou o autor da fé, e eu vou administrar fé na tua vida. Pedro, tu é bravo, toda essa espada, mas tu vai andar comigo, tu vai ver, a minha espada é mais afiada do que tu. A minha espada entra na alma, entra no espírito do homem. Essa minha espada é poderosa. E Jesus começou a usar a palavra. E Pedro via Jesus ensinando. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. E quando ele está ensinando a palavra, a pessoa está sendo tocada na alma, no espírito, se quebrantando, Jesus falando, ensinando. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E a pessoa recebendo ministração, Jesus falava com poder, e as pessoas começavam a sentir e diziam, me perdoa, meu vizinho, me perdoa, meu marido. Porque o Senhor ministrava com poder e autoridade. Ele ministrava aquilo que ele tinha. Por isso que tinha, sabe o que? Salvação, cura, libertação, transformação de vida. E Jesus foi chamando 12 discípulos. João foi chamando. Tadeu foi chamando. Bartolomeu foi chamando. Tiago foi chamando. Chamou 12. E depois que ele chamou, ele levou para trabalhar junto. Não espera você ser perfeitinho não para trabalhar, não tem que trabalhar para Jesus agora, irmão. Quem vai te abençoar é Jesus, quem vai te libertar é Jesus, quem vai te transformar em Jesus. Pedro ia andar com Jesus com a espada aqui. Mas Jesus estava com ele, ensinando, porque Pedro que tinha que tirar a espada e jogar fora. Pela palavra, ele tinha que tomar uma atitude. Então Jesus só ministrando na vida de Pedro, do discípulo, de Tadeu, e levando ele para a obra. Levando ele junto, irmão. A pessoa que tem chamado de Deus tem que estar junto com o pastor. Tem um chamado, quando convidar, vamos fazer uma obra, vamos evangelizar. Tem um chamado, se coloca perto do homem de Deus, que Deus vai agir na tua vida, irmão. Por que hoje eu estou aqui? Porque quando ele me chamou, era 0 mais 0. Mas quando ele disse, olha, eu tenho que levantar o altar de oração, ele disse, mas eu não sei orar, não sabe? Pera aí. Depois um pastor, ei irmão José, vamos orar na igreja. Que hora, pastor? 5 horas da manhã. Disse, amém, eu vou, porque ele tinha falado comigo. Eu vou, pastor. Ficar lá 10 minutos, não tinha palavra, e o pastor orando 1 hora e meia. De meu Deus, o senhor me ora demais. Mas eu fui no outro dia, segundo, terceiro, foi depois, eu estava dando 15 minutos, 20, eu fui pegando vontade, sede, coração, falando com Deus, porque eu estava falando 1 hora, alegre, feliz. Quando eu saí da oração, eu dava um cochilo aí,
sai daqui, vai fazer vaso. Esse lugar não é lugar de dormir, é um lugar de oração, irmão. Se o ônibus batesse em gente que dormia na igreja, muita gente tinha apanhado. Ele me bateu porque eu sabia que não era para dormir. E eu fui dormir, eu sabia disso, irmão. E quando a pessoa não sabe, muitas vezes, até a misericórdia de Deus fica da pessoa, mas quando a pessoa sabe, faz. E eu apanhei por onde, e bateu na minha coxa. Desde aquele dia, nunca mais quis dormir, irmão. E quando eu venho para a igreja orar, se for de manhã, eu coloco água na minha casa e fico andando. Quando eu meu joelho e o sono, eu não quero mais apanhar de ânimo. E assim que aconteceu. Então, os discípulos começaram a andar com Jesus. E Jesus fazendo milagre. Muito milagre. O cego enxergando, o paralítico andando, o mundo falando. Glória a Deus. Onde Jesus chegava, a morte corria. A morte corria. E Jesus chegava mesmo atrasado. Ela podia dizer, Senhor, era para te vir logo, se tivesse aqui meu irmão, não ia morrer. Ela falou, tu demorou muito, Jesus. Jesus chegou atrasado para mostrar que Ele é poderoso. Ele tem poder para ressuscitar. E Jesus ressuscitou lá. Primeiro ele falou com Maria, com Marta, não tenham, creia somente. Eu sou a ressurreição e a vida de quem morre e recuperar. Onde é que ele está, Senhor? Já de 4 dias está fedendo. E o Senhor diz, vamos lá, quero ver. E o Senhor foi. Jesus disse, o homem pode tirar a pedra da caverna. Vamos lá, tira a pedra. Isso aí o homem faz. Mas o homem não pode fazer nada. É o nome de Jesus que ressuscita. Nem é o nome de pastor José, nem o nome do irmão Zé, é o nome de Jesus. Se não for o nome de Jesus, nós somos só instrumentos. Aí eu só tirar a pedra, tirou a pedra, Jesus deu uma de lado, sai para fora. A alma de lado já estava longe, o espírito dele teve que voltar para o corpo, estava fedendo, ficou cheiroso, sangue circulou, o coração bateu, tudo, o homem viveu. Viveu, botou testemunho de Jesus, fez milagre, Lázaro ganhou alma só com o testemunho dele. Lázaro. Os homens ficaram furiosos, os homens que estavam capetados, já queriam matar de novo Lázaro. E Jesus já protegeu Lázaro. Fica mais vivo, Lázaro. Não é hora de morrer ainda. Quero te matar, vou te dar livramento. Fala lá o testemunho. Era amigo de Jesus, Lázaro, irmão. Quem tem um amigo como Jesus pode ter certeza. Ninguém fica furioso para matar, mas não consegue. Porque o Senhor, nosso escudo, nosso fortaleza. Sabe o que aconteceu? Que tudo isso Jesus fez. Estou falando só do nascimento. Já vou agora para a morte de Jesus. Vamos orar. Não vai demorar, não. Tira um período de oração. Irmão, Jesus é muito milagre, mas Jesus também é que ele sabia a missão dele. A missão dele era morrer por todos os pecadores. Essa era a missão dele. Ele sabia disso. Fez milagre, andou sobre o mar, fez milagre, curou, teve misericórdia das pessoas, fez a obra do Pai, orou, mas também tinha que ir para a cruz. Aí ele falou para o discípulo, olha, eu vou me pegar, vou me bater, e vou me torturar, me dar chicotada, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Aí Pedro, não, Senhor, tem misericórdia de ti, Jesus. Aí Jesus repreendeu o demônio da vida de Pedro. E ele retira Satanás. Não se mete na escolha de Deus. Fala na linguagem. Foi assim, tá? Só um pouquinho diferente. Ele falou, retira Satanás, não te mete na escolha de Deus, do meu Pai, porque era a missão de Deus para ele realizar. Sabe o que aconteceu? Que naquele momento, Jesus disse, está chegando o momento. Meu corpo, estou sentindo, sabe o quê? O peso do sofrimento. Estou sentindo angústia. Estou sentindo tristeza na minha alma. Jesus tinha alma, irmão. Tinha corpo, alma e espírito. Era 100% homem e 100% Deus. Jesus disse, eu vou orar ao meu Pai. Irmão, tu está angustiado, tu está com depressão, o que tu faz? Fica na tua casa, fica paralisado, sofrendo, tu corre com oração. Jesus correu logo com oração, irmão. Disse, eu estou triste, eu estou angustiado, essa angústia está forte, estou angustiado, eu vou para a oração. Ele chegou
chamou Pedro, vamos comigo. João, vamos comigo, irmão. Pedro e João se destacavam, sabia? Eram 12 discípulos, mas tinha um que se destacava, era Pedro e João e André. 3 que se destacavam. Por quê? Porque buscavam mais Deus, buscavam mais a presença de Jesus, estavam mais perto de Jesus. Vamos orar. Mas na oração eles não se destacaram também. Se destacaram que estavam junto com Jesus. Onde Jesus ia, estava junto. Jesus quer saber, isso aí vai comigo, isso aí vai estar comigo. Jesus foi para a oração. E o corpo dele estava, sabe o quê? Primeira oração ele suou. Primeira oração ele suou porque Jesus estava pesado. Jesus era intercessor, então, até hoje está intercedendo pela igreja, intercedendo direito do Pai, o Espírito de Deus está intercedendo. E também na terra tem homem e mulher intercessor também. Tem muito intercessor. E Jesus lá orando, suou gota de sangue. Sangue começou a sair do corpo de Jesus. Sabe o que? O corpo dele já estava perto, que ia ter que sangrar muito. Porque o sangue dele nos purifica de todo o pecado. O sangue dele tinha que gastar nessa terra. Lembra do sangue lá? Caim matou Abel e o sangue de Abel escorreu na terra. Aí fala que ele falou, o sangue de Abel clama por justiça. Aí o sangue de Jesus também já estava querendo sair do corpo, porque Jesus ia entregar a vida dele pela raça humana, e Jesus é santo, fiel. O sangue dele é para salvar a humanidade que crê em Jesus, que crê no sangue, que pedir perdão, é purificado, santificado e justificado pelo sangue de Jesus, irmão. É o sangue de Jesus que o homem é salvo. Então aquele sangue já estava querendo sair. E Jesus orou ao Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. O cálice estava, sabe o quê? Querendo sair o cálice, era o sangue. Cálice querendo sair da vazia, que é o corpo. Mas, Senhor, não faça a minha vontade, faz a tua, Senhor. Irmão, tem várias vontades. Tem a vontade do diabo, matar, roubar e destruir. Quer usar alguém para fazer a vontade dele. Tem a vontade do eu faço, a vida é minha, deixa ele. A vontade de Deus está levando a pessoa para o abismo, para o inferno. Mas a vontade de Jesus leva para o céu. Jesus falou assim para nós, para a igreja: aquele que vem após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então, quem segue Jesus não tem negócio de eu mais, é a vontade do Senhor. Paulo falou assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmão. E nesse momento que aconteceu, que Jesus falou: faça a tua vontade, Pai, na minha vida. Era a vontade do Pai. Jesus fosse para a cruz, Jesus sabia disso, ia ser dolorido, ia sofrer muito, sofrer no corpo, ia sofrer dores terríveis, irmão. Já estava sofrendo antes de ir para a cruz, tristeza, angústia, orou ao Pai pela terceira vez. E o discípulo estava dormindo, sono profundo. O sono foi tão forte, as trevas estavam tão fortes, mas a espiritual do discípulo dormiu. Não conseguiram não ajudar Jesus. Jesus lutou só ele, contra as trevas, orando ao Pai. E o Pai, pela terceira vez, terceira oração, perseverando na oração, o anjo vieram e serviram Jesus. Era isso que Jesus queria. O Pai servisse ele para ir para a cruz. Precisava, sabe o que é? Um biotônico, irmão. Precisava, sabe o que é? Algo do Pai. O Pai viesse fortalecer ele, porque ele ia para a cruz, ia sofrer muito. Mas que o Espírito dele, o Cristo que estava dentro dele, ia prevalecer, ia ser maltratado no homem, mas o Espírito de Jesus que veio do céu, o Espírito estava forte. Esse é maltratado, sabe o que? Aqui, ó, no corpo, mas Jesus, ele era 100% Deus, mas 100% homem, ia ser maltratado por homem. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ia ser entregue. Ele entregou a vida por nós. Entregou a vida por nós. Por isso que você tem que valorizar diante que tu tem.
Ele fala assim: se você fica até a morte, dar-te a coroa da vida, valoriza a Deus que tu tem, é presente de Jesus, a salvação para nós não merecia. O Senhor foi e entregou a vida por nós, por isso que nós temos que olhar para Jesus e valorizar aquilo que Ele tem dado para nós. E falar assim para nós ficar atentos, vigiar e orar para que não caia em tentação. E falar para nós, aleluia, para nós segurar isso que nós temos, para que o inimigo não venha roubar. Satanás está latrando e quer roubar, quer afastar a pessoa da comunhão com Deus, da comunhão com a igreja, faz de tudo, irmão. Muitas pessoas estão amarradas muitas vezes na sua casa. Assim é até importante ter pessoas que não vêm cear. Porque a ceia é tão importante, essa aliança que nós temos com Jesus, é uma aliança que nos dá vida e abundância, vida eterna para sempre. A questão começa para a vida eterna. Mas a nossa vida continua, depois que sai do corpo, a vida continua no reino, no paraíso com o Senhor. E tudo isso Jesus fez. Aí começou a andar no caminho do que é do sofrimento. O que aconteceu no caminho do sofrimento? Aconteceu que lá vem Judas, que andava com ele, comia com ele, andava com Jesus. Judas foi lá. O capeta pegou logo o Judas. Chegaram lá, sabia que Judas tinha um ponto fraco, era dinheiro e ponto fraco dele. Tem pessoa que tem um ponto fraco em dinheiro, segura o dinheiro assim. Até para a obra ele tem dificuldade de dar, ela tem dificuldade de dar para a obra do Senhor. Judas tinha um ponto fraco, só queria ganhar. Não queria perder, só queria ganhar. Mas é tanto que você recebe. Eu creio que ele até aprendeu com Jesus, ele ensinava isso. Mas só que na hora, chegaram lá, Judas, entrega Jesus, vou te dar aqui dinheiro. Colocaram muita moeda para ele. Judas ficou assim, e na hora o inimigo, pega aí. Ponto fraco, Judas foi lá, pegou o dinheiro. Amor, quem é Jesus? Disse, tá, aquele que eu beijar no rosto é ele. Lá vai Judas com o soldado. O beijo da traição. Cuidado com o beijo. Beijo da traição. Cuidado com o beijo, abraço. Beijo da traição. E come o quilo de sal. Conhecer quem é esse homem, quem é essa mulher. Come o quilo de sal. Quilo de sal a gente não come assim numa semana. Passa tempo. Nós conhecemos as pessoas pelos frutos. Nem tudo que me disse Senhor se me dará o reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, naquele momento, veio da traição. Beijou e ainda falou assim para Jesus: Mestre, rapaz, mestre, cumprimentou. Veio da traição. Sabe o que ele falou para ele? Amigo. Jesus falou: amigo, só um coração desse, como Jesus, para nós amar tanto. Ele come quebra de aliança, e Jesus espera ele. Amigo, vem logo, amigo, é nova aliança comigo, amigo. Estou com saudade de ti, irmão. Jesus estava querendo até salvar Judas. Vontade de Jesus era salvar Judas. Ele não se arrependeu. Ele só chorou remorso, não se arrependeu. Mas já Pedro se arrependeu, chorou, se arrependeu. Eu neguei meu mestre, eu te neguei ter misericórdia. O galo cantou, Jesus me perdoou. E eu acho que Pedro ficou desesperado, chorando. Se arrependeu, rasgou a sua alma. Por isso que Pedro foi salvo e foi usado assim que era para a vida fazer. Mas ele não fez. Não se arrependeu, só chorou. Chorou um pouquinho, remorso e foi. O capeta perturbou. Tu não é digno, tu é mestre, tu não é digno, tu não é. Tanta perturbação que ele estava agoniado, perturbado, ele preferiu colocar uma corda e se focar e o capeta levou ele para onde? A pessoa que não pode se matar, irmão. Era para ele ser salvo, irmão. A pessoa não pode se matar. Porque só Deus pode saber, não pode matar ninguém, nem pode se matar. Sabe o que aconteceu? Que aí Jesus foi andando lá, vendo Pedro cortar a orelha do soldado, e Jesus ensinando Pedro, pela espada feriu, pela espada vai ser ferido. Jesus andando mais na frente, e lá pegaram Jesus, bateram, cuspiram no rosto dele. Jesus não reage, tem pessoa que grita contra do que quer gritar, pessoa empurrou que quer pegar a faca. Não é servo de Deus, não, tem que se converter. Cuspiram na cara de Jesus. Jesus não fez nada. Ficou suportando, porque Jesus queria salvar quem? Cuspiu na cara dele. O outro pegou Jesus lá e meteu sabe que o burro do rosto de Jesus. Jesus ficou calado.
E Jesus só, vou morrer por ti também, tu tem a oportunidade de se arrepender. Outra foi lá, bateu em Jesus, chicoteado, 40 chicotadas, mais 40, mais 40, 120 chicotadas, mais 40, 4 e 40, 160 chicotadas, 4, 4, 8, 100 chicotadas, o corpo dele ficou todo lanhado, tudo escorrendo sangue, aí escorreu sangue para todo lado, e Jesus na hora, pegaram aí uma cruz pesada para carregar, tudo isso que aí passou, irmão. Fazer memória de mim, por isso que eu estou pregando aqui. A Pedro pregou também. Pedro pregou essa mesma mensagem que eu estou pregando. Tem pessoas que só deixam para pregar sobre Jesus quando é ceia. Aqui eu prego Jesus quando ele fala, prega isso que eu estou pregando. Aqui não é só bênção não. Bênção vem para obedecer Jesus. Aquele que obedece a Jesus tem bênção, tem providência. Jesus que nos abençoa. Mas nós temos que seguir a ele, irmão. Porque tem bênção na terra, bênção no céu, se não for obediente a ele. Então o que aconteceu? Bateram em Jesus, ele carregou a cruz tão pesada. Subiu no monte, agora é o monte do quê? Monte da Caveira, porque lá morria muita gente, naquele monte, pregado na cruz. Na cruz, Jesus salvou da direita, porque se arrependeu. E da esquerda não se arrependeu, já está escarnecendo, zombando de Jesus, da direita se arrependeu. Hoje mesmo estará na parede comigo. E ele garantiu salvação para ele. E depois Jesus disse, Pai, está consumado, eu te entrego o meu Espírito. Espírito da vida. O Espírito da vida é Deus que leva. Então Jesus disse, Pai, está consumado, com permissão. Eu te entrego o meu Espírito da vida. Aí Jesus na hora morre. Só 3 dias que ia ficar morto, só 3 dias, aí morre. Aí fala quando ele morre, olha, lá no santuário onde estava o sacerdote, o véu se rasgou de cima para baixo. Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo, o véu se rasgou. Sabe o que é isso? O céu aberto para aquele que busca o Senhor, aquele que tem aliança, aquele que tem Jesus, uma aliança eterna. O céu está aberto, você pode orar de manhã, de tarde, de madrugada, a qualquer momento, no hospital, na rua, na escola. O céu está aberto para te ter comunhão com ele, sério. Porque tem o céu era o rei, o sacerdote, que tinha a presença, onde todos nós temos acesso a buscar a presença do Senhor Jesus na nossa vida. O que aconteceu depois? Depois teve trovão, relâmpago, escureceu a terra. Então, olha um justo. Jesus justo, fiel, filho de Deus, a natureza foi abalada quando Jesus morreu. O dia ficou noite, escureceu. Das 3 horas em diante, escureceu. Chuva desceu, chuva. Simboliza a bênção. Para aquele que fizer aliança com o Senhor é abençoado, é filho de Deus. Quem que crê e for batizado será salvo da família de Jesus. Fala que teve, sabe o que? Terremoto, balançou a terra. Terremoto, relâmpago, trovão, o próprio Deus falando, e o centurião ficou, sabe o que? Com temor. O temor foi tão grande que falou verdadeiramente: esse é o Filho de Deus. Irmão, aquele que crê por batizar será salvo. O centurião aí creu em Jesus que era Filho de Deus. A pessoa crê em Jesus, muitos no tempo de Jesus foi salvo. Até o centurião, ele creu verdadeiramente, esse é o Filho de Deus, Salvador. Não, esse cara, nós que não sei encontrar o centurião lá, salvo, porque ele creu. Ele creu pela fé que ele era Filho de Deus. O que aconteceu, irmão? Que Jesus, ele foi até o inferno. Já estou terminando. Jesus foi até o inferno, tomou a chave da morte do inferno. E fala que naquele momento que Jesus ressuscitou, muita gente ressuscitou com Jesus. Muita gente que morreram na esperança que Jesus ia salvar eles. Porque Jesus não estava na terra no tempo de Noé. O homem estava oprimido pela vossa maligna. Muitos morreram na esperança, até Davi falou que ia ser sepultado, mas a gente tinha esperança que Jesus ia alcançar ele. Muitos homens lá que estavam ainda, sabe o que? Já estavam andando com Deus,
Mas precisava do Salvador. Jesus foi lá. E tomou a chave da mão do inferno, alguns ressuscitaram. Com Jesus andaram 40 dias. Jesus andou 40 dias. Falou para os discípulos. Sabe o que ele falou? Aleluia. Ele falou assim: eu vou dar poder e autoridade para vocês. Todo o poder e autoridade não sobre mim. Vou dar para vocês. Vão fazer discípulos de toda a nação, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão, é fazer discípulo. Sabe o que é discípulo, irmão? Discípulo é aquele que segue Jesus. Discípulo é aquele que fala sim para Jesus. Discípulo é aquele que anda na terra da vontade do Senhor, não na sua vontade. Isso é discípulo. Fazer discípulo. Fazer discípulo, irmão, é ensinar. É ensinar. E o discípulo vai estar praticando o ensinamento de Jesus. Fazer discípulo, para fazer a vontade de Deus. Aí ele dá poder e autoridade para fazer a obra. Você pegarão dos doentes e serão curados. Vocês falarão na nova língua, vocês vão estar cheios de poder e autoridade. É para aquele que tem aliança com o Senhor. E sabe o que aconteceu? Que tudo isso aconteceu. Estou terminando. Aí Pedro, quando Jesus vai para o céu, quem vê? Pedro está lá, Tiago e João. Jesus vai subindo. E ele ficou olhando. João disse: ei, esse mesmo que subiu, ele vai descer também. Naquele momento, Pedro, discípulo testemunho de Jesus. Aí Pedro começa a pregar. Jesus morreu, ressuscitou. E está vivo, o príncipe que você mataram ressuscitou. E está vivo, e ele está aparecendo. Nós somos testemunho dele. Essa pregação que Jesus manda aí para todo mundo pregar o evangelho para toda criatura. O evangelho de Jesus, pregar que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, pregar Jesus. Não se esqueça de Jesus, irmão. Tem pessoas que pregação são. Prega Davi, eu já preguei isso também, mas toda a minha pregação vem para Jesus. Não se esqueça que é Jesus que é o Salvador. Não é Noé, não. Não é Abraão. É Jesus que é o Salvador. É Jesus. Então Jesus manda nós levar o ide para todo mundo, ir, pregar o evangelho, nós somos testemunho de Jesus. Nós temos que falar que Jesus salva, cura e liberta Jesus. Pedro pregou Jesus, que foi morto, ressuscitou, está vivo, reina para sempre. 3.000 almas fizeram aliança. Ele falou: o que eu posso fazer para me ser salvo? Se arrependei-vos. O arrependimento leva o homem para a salvação. Amém? Vamos nessa noite ficar em pé para ceiar. Aleluia. Ceia é isso, é falar de Jesus, irmão. Esse nome tem poder. Esse Jesus é o Salvador e a porta do céu, o caminho, a verdade e a vida. Fazer isso em memória de mim. Agora você vai ceiar. Você já ouviu a mensagem, tua mente está ligada com a palavra, estava memorizando a mensagem, agora você vai ceiar. Ceiar com entendimento. Ceiar com entendimento que você está aqui agradando Jesus, o teu Salvador. Aleluia. E nessa noite, aleluia, vamos ceiar, eu vou adorar, eu vou agradecer a Deus, e você nessa noite vai receber renovo, presença, unção, porque o Senhor está aqui. Ele é o leão da tribo de Judá, ele está vivo. Jesus ressuscitou, reina para sempre, ele está vivo. Ele está vivo, ele vai levar para o reino dele vida e abundância. O seu reino não terá fim, porque o reino do Senhor é o reino eterno. O Pai dele é o Pai da eternidade. Jesus também é eterno. E a igreja também tem uma alma que o Senhor comprou no preço de sangue. Somos dele, vamos reinar para sempre com ele. Aleluia. Feche o teu olho nessa noite. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quero convidar o diácono Brito e o diácono Zé.